esta turma e ao professor João Cabral, coordenador do curso. É provável que, entretanto, se junte mais uma outra pessoa, mas como já estamos na hora, vamos dar início à sessão. Eu queria agradecer muito ao Tiago por ter disponibilizado este bocadinho da manhã. Temos aqui os nossos alunos que estão de máscara porque estão na escola. Não é nenhuma homenagem ao Tiago por causa da máscara, não, é mesmo porque estão na escola. Mas eu espero que este bocadinho da manhã seja para todos os nossos alunos uma experiência muito importante para perceberem a importância também da área que escolheram e de como a área que escolheram pode fazer a diferença na vida deles e também na comunidade onde estão. Só para, se calhar, não é, numa questão formal, apresentar o Tiago, eu não vou dar-lhe um título, percebi que o Tiago não gosta muito de títulos, não quer ser tratado por doutor, nem outros títulos desses, portanto é o Tiago. O Tiago Cerveira é licenciado em Comunicação Social, foi jornalista como repórter de imagem, eu tirei estes dados da net, portanto penso que está correto. E é atualmente freelancer na área da fotografia e do vídeo, penso eu. É natural de uma aldeia, como nós aqui não somos uma aldeia, mas muitos dos nossos alunos também vivem em aldeias, e o Tiago é natural de uma aldeia, Travanca de Lagos, no concelho de Oliveira do Hospital. Tem procurado documentar o património imaterial e material de Portugal, rural, no projeto O Meio e a Gente. É realizador de vários documentários de natureza e cultura rural, exibidos e premiados em festivais de cinema, nacionais e internacionais. Já mostrou o seu trabalho em muitas exposições, coletivas, individuais, e conta com várias publicações em órgãos de comunicação nacionais e internacionais. Também tem muitos prémios e variados na área do documentário, da fotografia, também do filme. Ganhou um prémio do Festival de Avanca, o melhor filme internacional para pessoas com menos de 30 anos, portanto é um jovem como vocês, e esse prémio foi com o filme A Máscara de Cortiça. Portanto, um bocadinho de dar aqui já alguma curiosidade aos alunos, sobretudo, para ouvirem o que o Tiago lhes tem para dizer. Pessoalmente, eu conheci o Tiago num webinar onde estive presente, organizado pela Associação Portuguesa da Educação Ambiental. Foi que eu ouvi o Tiago falar pela primeira vez, fiquei muito entusiasmada com o que o Tiago disse, porque eu lembro aqui algumas das coisas que ele disse na altura, se calhar ele lembra-se também, mas a mim foi as que registrei, porque achei primeiro muito curioso que ele dissesse que o primeiro filme dele foi na capoeira, lá da aldeia e nas hortas, e portanto achei que tinha muito a ver connosco. Depois também a importância da valorização das pessoas através do registro fotográfico, documental. Também a referência que o Tiago fez a dizer que o que nos faz perceber se somos fotógrafos é ter gosto em guardar memórias em casa. O Tiago fez esta referência em relação à fotografia, e não sei, fotos, objetos, portanto as pessoas têm este gosto por guardar coisas, normalmente têm depois uma certa curiosidade em relação à fotografia. Depois, a paixão e a entrega foram duas palavras que o Tiago usou naquele webinar e que eu registrei. Primeiro é preciso cultivar a paixão e a entrega, e depois a técnica. Portanto, primeiro a paixão pela temática e depois a técnica.
era um bocadinho deixar aqui estas ideias soltas, o Tiago vai pegar nelas certamente da melhor forma e agradecer muito a presença, agradecer muito o contributo e ver como é que estes jovens do curso profissional de multimédia, os nossos jovens aqui na escola, que estão neste ano no primeiro ano do curso, vão, através destes conhecimentos e das aprendizagens que vão adquirindo, contribuir para enriquecer o conhecimento da comunidade onde estão, desenvolver na comunidade formas de alguma maneira, enriquecer o ADN, não é? O passado, o presente, e de que forma é que isso, de forma sustentável, pode contribuir para que não se esqueça o local onde vivem e o tornem, de alguma maneira, singular. Muito obrigada a todos, em especial ao Tiago, e passo a palavra ao professor João Cabral, ao coordenador e que é o professor da formação técnica do curso. Obrigado, Fátima. Antes de falar, se calhar eu passava ainda ao António, que é o diretor de turma, se quer dizer algumas palavras e depois, sim, falava eu então de seguida. Então, bom dia a todos, especialmente ao nosso convidado. Agradecer esta presença e o privilégio que temos de conseguir ouvir alguém tão conceituado nesta área, que será certamente um fator de motivação para os nossos miúdos. Para eles perceberem, que às vezes andam um pouco perdidos, como é que na área deles podem realmente ser fatores de mudança, ou pelo menos para chamar a atenção para os casos singulares que ocorrem aqui na nossa zona. Somos realmente de um meio rural, se calhar, digamos, em termos populacionais e tudo idêntico àquele em que o Tiago nasceu e viveu. Portanto, eles têm tudo a ver com eles. Temos por aqui algumas tradições e algum tipo de hábitos que gostaríamos de preservar, certamente, e que eles podem, à semelhança daquilo que o Tiago fez, utilizarem a sua formação, criarem a motivação para desenvolver, posteriormente então a técnica e tornarem-se assim também qualquer dia, se assim acontecer, referências também na área. Portanto, agradeço a participação e acho que eu, pelo menos, e os restantes alunos, estamos aqui com uma enorme expectativa em ouvir e partilhar os conhecimentos e a forma diferente com que o Tiago olhou para a sua volta e foi registando e dando relevo digamos, ao seu meio e perpetuando assim muitas das coisas que nós olhamos todos os dias e que às vezes achamos tão normais que nos esquecemos que qualquer dia desaparecem e não deixamos cá nada para os outros se relembrarem digamos, e terem gosto pelo sítio onde vivem. Portanto, agradeço desde já a participação e estamos aqui todos com uma enorme expectativa neste momento de convívio. Pronto, ok. Tiago, vou então aqui contextualizar um bocadinho o porquê de estarmos aqui. Já falámos telefonicamente mais ou menos por alto, mas o que nós pretendemos fazer para o ano, okay, isto já é uma preparação da turma para o ano, é registarmos a cultura material e imaterial aqui da nossa região. Então surgiu um livro do Dr. Ricardo Hipólito que se chama Os Arroteadores do Val de Lama, da Atela e de outros vales, portanto, outros vales, não é? Pronto. E gostámos bastante do livro porque ele fez uma recolha escrita sobre os roteadores. O que é que são os roteadores aqui nesta zona? Roteadores foram pessoas que foram chamadas, não é? para cultivar terras que não estavam próprias para cultivo. Isto foi um bocadinho como os bandeirantes no Brasil, não é? Que mandaram os bandeirantes para o interior do Brasil para explorar as terras, isto foi um bocadinho parecido, não é? Portanto, isto passou por duas fases, isto começou antes no reinado de Dom Carlos com a Lei da Fome, em que temos aqui uma professora de História que corrija-me se alguma coisa estiver errado, mas isto passou por duas fases. A primeira fase ainda no reinado de Dom Carlos, em que se chamaram pessoas para vir rotear estas terras, e depois numa segunda fase, na chamada campanha de trigo,
nos anos 20, começam nos anos 20 de 1920, Oliveira Salazar até oferece 100 escudos por hectare, portanto, tentaram convencer as pessoas do Alentejo, das Beiras e ali das zonas do Ribatejo para irem para esses locais rotearem as terras. Okay? Pronto. E com isto tudo se cria uma cultura à volta disto, não é? E é isso que nós pretendemos agora, e já vamos um pouco tarde, não é? Porque muitas destas pessoas já morreram, portanto, isto dá-se até 1950, até aos anos 1950, algumas pessoas ainda poderão estar, não é? Mas muitas já foram. Então nós queremos recolher essa informação, baseado neste livro, que existe muita coisa, mas agora queremos pôr isto em meio audiovisual. E então o que nós queremos, que o Tiago fala um bocadinho connosco, é a fórmula. Okay? Mostrar, explicarmos a nós, aos alunos, qual será o melhor método para fazermos esta recolha. Okay? Era isso que eu queria, como já fez coisas assim, parecidas, então era um bocadinho explicar o processo que costuma fazer, para depois nós seguirmos ou não, ou seguirmos alguma parte. Está bem, Tiago? Penso que deu para perceber mais ou menos sim. o que tendemos fazer, não é? Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com esta malta, passa a expressão, que está neste curso de multimédia, que isto tem muitos caminhos por onde se pode seguir. O multimédia pode ser desde a programação ao design, à fotografia, ao web design, ao documentário, a repórter de imagem, sei lá. Multimédia é tudo. Multimédia é a atualidade, não é? Nós estamos num mundo altamente digital e acho que multimédia... acho que hoje em dia precisamos tanto saber multimédia como inglês, como português, como matemática, ou seja, para nos conseguirmos reciclar, ou melhor, perceber de multimédia atualmente é essencial. Pronto. Indo diretamente ao assunto, ou antes disso, quando quiserem interromper, interrompam à vontade, que eu também não quero estar aqui a falar à deriva, portanto, interrompam-me, chamem-me à vossa realidade, que às vezes posso estar aqui a divagar sem sentido. Basicamente, em qualquer filme, há três fases de trabalho: pré-produção, produção e pós-produção. A pré-produção, se for bem feita, vai-nos facilitar em muito a produção, e a pós-produção é apenas refinar aquilo que fizemos na produção. Esmiuçando cada uma destas fases. Pré-produção. Começa na ideia. Vocês já têm a ideia, já têm o motivo que vão trabalhar. Então, a partir daqui, é reunir ao máximo o maior número de fontes de informação. Sejam elas visuais, fotografias, recolhas de vídeo, dificilmente haverá nessa temática. As fotografias poderá haver, fazendo um paralelo, por exemplo, às situações da minha terra, não havia propriamente esse tipo de trabalho, mas havia trabalho na terra e as grandes casas agrícolas, um momento ou outro das suas vidas passou por lá um fotógrafo, que havia os fotógrafos ambulantes, existem alguns registros, portanto, aí é possível também vão encontrar um ou outro registro fotográfico. Mesmo que não seja no terreno, podem ter registros fotográficos de pessoas que lá trabalharam à época em outros contextos. Ou seja, isso... Desculpa, Tiago, nós estamos aqui ao lado da terra do Carlos Relvas. Portanto, então, se tem um fotógrafo, é provável que tenha passado por aí a fazer esse tipo de registro. Ou seja, mesmo que sejam imagens, fotografias que não tenham diretamente a ver, ou seja, que não sejam as pessoas no terreno a trabalhar nessa arte, nessa missão, trabalho, fotografias de contexto dessa época, porque mais do que 1000 palavras vale uma imagem, e uma imagem à época vai logo transportar-nos para essa dimensão. É esse um dos poderes da imagem. Quem diz retratos dessas pessoas, diz paisagens, ambientes. Havia fotógrafos que iam passando por várias localidades e iam fazendo registros fotográficos. Havia até à época edições de postais. Portanto, a Lesíria tem com certeza vários postais. Ou seja, esse tipo de recolhas de fontes de informação de imagem é um trabalho essencial a fazer neste momento. Até inclusivamente sugiro, por exemplo, tem as páginas, as redes sociais da escola, ou até mesmo a pedirem algumas associações culturais que existam aí das redondezas, fazerem mesmo um cartaz. Então, se tiverem já uma fotografia tipo, por exemplo, era ótimo, e fazerem mesmo um apelo a quem tiver esse tipo de material
vos faça chegar para a produção de um documentário. Isso é essencial, porque há muitas pessoas que têm arquivos fantásticos em casa e que têm lá aquelas fotografias que nem sequer lhe dão importância e são excelentes materiais para o filme. Isso era uma primeira sugestão. A outra fonte são as fontes orais, não é? Se estiverem ainda vivas pessoas que lá trabalharam, isso é ouro sobre azul, ou então filhos de, netos de, mas que tenham histórias que se lembrem que ou ainda viram ou que os pais ou avós, respectivamente, lhes contaram sobre essas matérias. Depois tem o terreno, né? Tem o terreno onde esse trabalho foi feito, onde ter ainda artefactos, há de haver enxadas, há de haver, não sei se era com fredes puxadas a animais, como é que a coisa funcionava. Ou seja, no fundo é primeiro interiorizarem a história, perceberem o que era utilizado e qual é as fontes de informação todas que é possível ter. Isto basicamente fazer um filme é como fazer um bolo. Primeiro que escolhemos os ingredientes, depois temos os ingredientes todos em cima da mesa, que devemos decidir como é que se vai fazer o bolo. O documentário, ao contrário da ficção, é que na ficção nós podemos criar aquilo que nós quisermos, dependendo sempre dos meios que temos à nossa disposição, sejam eles financeiros, porque com dinheiro se consegue fazer tudo, vai-se buscar a melhor pessoa a fazer After Effects, a melhor pessoa a fazer fotografia, a melhor pessoa a fazer direção de som, mas na ficção é possível criar tudo. No documentário existe o guião base, que é aquele guião que, no caso, o guião base é homenagear essas pessoas desse território que migraram para esse território para fazer esse trabalho. Ou seja, esse é o guião base, porque tudo depois o que vai acontecer, por onde é que o filme vai fazer, a linha dramática que vai existir no filme, essa só vai ser possível percebê-la depois de terem já entrevistas recolhidas, que material é que têm. Depois, durante a montagem, o que pode acontecer é perceberem que esta parte é muito importante no filme, mas eu não tenho nada que ilustre isto. Então é possível criar imagens B-roll. O que são as imagens B-roll no documentário? O B quer dizer que é a segunda fase do roll, ou seja, o roll é a gravação das coisas que estamos a fazer no local, e as imagens B-roll são imagens provocadas para ilustrar alguma parte importante do filme que nós quisermos. Eu não sei se alguém viu o Máscara de Cortiça, o filme. Sim, todos viram. Por exemplo, no documentário Máscara de Cortiça, aquelas imagens todas do início, em que o folião mascarado está a pousar para a câmara, vem a correr no horizonte ao pôr do sol, isso é tudo imagens B-roll. Aquilo não aconteceu no filme. O que aconteceu no filme, que é documentar puro e duro, é o evento, em que os foliões vão andando pelas aldeias e eu só escolhi onde é que punha a câmara para contar a história. Mas, para aquilo ganhar uma dinâmica mais épica, eu precisava de um ambiente controlado. Então levei o Hélio, que é o meu amigo folião, lá aos Penedos de Góis, que é um ponto alto, ao pôr do sol, e eu sabia que ia ter uma boa luz, um ambiente espetacular, territorial, conseguir dar algo épico, e essas imagens vão engrandecer a história que eu tinha. Ou seja, o que é que eu estou a aldrabar ali no fundo? Estou a pôr o elemento principal num sítio que ele não estava lá naturalmente. Mas é o território onde o filme está a ser rodado, é o protagonista do filme, são imagens B-roll, são imagens que vão à vossa escala, por exemplo, aos vossos motivos. Se tiverem uma enxada ou outra alfaia agrícola que trabalhou à época, aquilo parece um elemento morto, mas se vocês lhe derem um ambiente épico, ele vai ganhar uma importância extrema. Se for num terreno que foi trabalhado com aquela peça ou com outras iguais e lhe darem destaque de alguma forma, aquela peça vai-lhe dar dignidade. E aquilo deixa de ser uma enxada, um bocado de madeira com um bocado de ferro, e passa a ser um utensílio que teve o suor do esforço do trabalho dessas pessoas e que roçou a terra, e que desbravou e que teve a sua missão e que passou, se calhar, de mão em mão de várias pessoas. Ou seja, no fundo isto é, vocês com a imagem, nós com a imagem, conseguimos dar uma dignidade completamente diferente às coisas, aos objetos, que eles parecem elementos mortos e sem vida e nada fotogénicos, mas a forma como nós os colocamos pode lhe dar a força necessária e a plástica da imagem que nós queremos
também para a nossa peça audiovisual. E todas estas coisas, se forem pensadas na pré-produção, quando vamos para a produção, isto convém registar tudo, quanto mais apontarem, quanto mais apontamentos tiverem, melhor, porque conseguem depois olhar para o mapa das coisas, digamos, de uma maneira muito mais abrangente e mais fácil será a produção. Depois a produção basicamente é fazer entrevistas, recolha de imagem, recolha de som, depois pode depender consoante os meios que têm à disposição. Eu não sei se na escola tem câmaras de vídeo. Estão com câmaras? Nós estamos com a Panasonic 4K GX1 e estamos para receber uma JVC, agora não me lembro, mas é uma JVC também em 4K. E depois temos as reflex, pronto. Mas preferimos as câmaras de vídeo por causa do upsampling da cor, que é em 422 é melhor. Pronto, temos sliders, temos estabilizador de imagem, por acaso estamos bem. Estamos para já. Agora onde vir umas shotguns também, já para pensar nisso, umas peças. Sim, essa JVC, até mesmo a Panasonic, para entrevistas é espetacular, e para entrevistas e para tudo o resto, mas basicamente porque as entrevistas, como é material mais longo, que são recolhas mais extensas, convém fazê-lo sempre de tripé, e então depois com o shotgun isso é maravilhoso, ficam com o registro logo. Gravar áudio à parte também temos gravador Zoom para gravar o áudio à parte, portanto ótimo. É preciso vontade agora para o ano, a nível de material acho que estamos ótimo. E depois na produção vão aparecer muitas surpresas, sejam elas positivas, sejam negativas. Às vezes coisas que parecem simples, que é simplesmente, passa a redundância, de gravar uma entrevista a um senhor que trabalhou na Terra, mas naquele dia, àquela hora, está um sol duríssimo a queimar tudo e mais alguma coisa e não encontramos um cenário que seja perfeito. Ou então coisas aparecem, surpresas maravilhosas, em que parece que aquilo era uma fonte de informação que não tinha grande valor e aparecem coisas maravilhosas, e depois a partir do momento em que se começa a produção, aquilo é tipo avalanche. Lembra-se de outra pessoa que pode falar, essa pessoa que pode falar lembra-se que tem uma imagem, depois apareceu uma imagem, vocês falam dessa imagem a outra fonte de informação e lembra-se também que tem outra fotografia. Ou seja, a partir do momento em que depois vão para o terreno, a coisa, as coisas começam a surgir. Eu não sei se vão ter depois... se vão pensar apenas numa semana de rodagem, se vão filmando consoante o que vai saindo, depois também não sei, se tem a ver com a organização que vão fazer para a semana de rodagem. Depois a pós-produção, então é aquela parte mais criativa. Agora, se houve uma boa pré-produção, em que se identificaram muitas fontes de informação, tudo catalogado, tudo organizado, que facilitou a produção. Na produção ainda surgiram mais ingredientes, mais fontes de informação. Pós-produção é paciência. É começar por corte e costura. A minha metodologia é a seguinte. Eu pego nas entrevistas, meto a entrevista numa timeline e começo a ouvir. Há um certo, imagino, de 20 segundos que me interessa, corto no início e corto no fim e subo para a pista de cima. Ou seja, aquilo é o destaque. Continuo a ouvir, aqui tenho mais 20 segundos, 30 segundos que me interessam, corta, sobe outra vez. E o que é que eu fico? Fico com as partes importantes em duas timelines de vídeo, né? Uma de áudio, duas de vídeo, o importante está na áudio de cima, o que é acessório está na de baixo. E fica só uma timeline, com a entrevista do Sr. António Mendonça, por exemplo. Outra timeline. Ou seja, depois o que é que eu fico? Fico com os destaques das entrevistas todas da parte de cima. Agarro no que ficou na segunda linha, ponho para o fim da timeline, junto tudo o que estava na primeira linha, ponho nisso a timeline. E eu de uma entrevista de 20 minutos fiquei ali se calhar com 7 ou 8 logo. O resto não é lixo, porque eu fico sempre com uma memória do que é que se falou ali, apesar de ser acessório, mas não é lixo. Já está cortado, está retalhado, fica na mesma timeline. Faço isto nas entrevistas todas que existirem. Costumo tirar alguns apontamentos, perceber o que é que o Sr. António tocou neste assunto, aquele tocou nesta fase da cronologia do tempo. Ou seja, vou tirando apontamentos também do que é que cada entrevista falou. E então depois de perceber o que é que as informações que tenho das entrevistas, é que eu percebo como é que vou contar a história.
Se começa a coisa cronológica, se começa com uma frase muito forte que alguém disse, que é no fundo um mote, para depois então começar uma espécie de genérico de abertura do filme, então depois vamos começar a contar a história. Às vezes é importante isso, começar logo com uma frase muito forte, que marque basicamente a identidade do filme. Às vezes até essas frases dão nome ao filme. Um realizador que faz muito isso é o Jorge Pelicano, que para mim é a minha referência em termos de documentário em Portugal. Ele tem vários filmes, sendo, por exemplo, um que me lembrei agora que tem essa questão de uma frase do filme dar nome ao filme, é o Para-me de Repente o Pensamento, que é um filme que ele fez sobre doenças psíquicas. Foi para um sanatório na zona do Porto, que agora não... Passos Manuel? Acho que é Passos Manuel, Hospital Passos Manuel. Não estou certo do nome. Não, tem outro nome, mas eu agora também não lembro. Eu tive lá um acidente de moto aí perto. Só que não lembro agora do nome. Pronto, pode ter essa ideia. Só uma frase marcante. Ou seja, por exemplo, neste caso, pegando no exemplo do filme do Jorge Pelicano, estamos a falar de pessoas com doenças psicológicas, e a frase para-me de repente o pensamento, que foi quando ele perguntou a uma dos protagonistas do filme, que são atores reais, mas afinal o que é que tu sentes? E o que ele diz é para-me de repente o pensamento. Isto é uma frase que, dando nome ao filme como ele fez, dá uma dinâmica brutal e esclarece logo. Um documentário com o nome para-me de repente o pensamento, depois a sinopse diz onde é que ele foi rodado, puxa logo uma curiosidade fantástica de ir ver o que é que passa. E por isso estejam muito... O chamado leitmotiv em cinema, logo. Portanto, sejam muito atentos a certas expressões, porque em cada velho há um sábio e eles dizem coisas às vezes que parecem muito simples, mas aquilo é poesia pura. E às vezes alguma expressão, alguma frase, uma palavra, às vezes podem ter aí algum tipo de gíria, de calão que tenham, por exemplo, essas pessoas, que essa frase seja altamente identitária no qual vai ser o conceito que podem dar ao filme. Outra coisa muito importante é a banda sonora. A banda sonora, por alguma coisa, isto se chama audiovisual. Não é? Muitas vezes preocupamos só com a imagem, mas o som tem uma importância 50-50 com a imagem. Uma boa captação de som e, acima de tudo, uma boa banda sonora. Salva más imagens. Porque se nós conseguirmos criar uma dinâmica que nos meta numa dimensão, que nos transporte para uma dimensão, as imagens podem não ser fantásticas, mas jogadas de forma certa com uma boa banda sonora, aquilo mete-nos numa dimensão e provoca-nos sair do sítio onde estamos, não é? Ou seja, estou a ver um filme e transporto-me para dentro do filme e a banda sonora tem importância extrema nisso. Estamos a falar do interior, em todas as regiões há músicas características também identitárias, recolhidas. Com certeza há de haver aí músicos na vossa região que trabalhem diretamente com instrumentos locais, tradicionais. Isso seria muito vantajoso para não acontecer. Existem inúmeros bancos de banda sonora na net, vos pode salvar a coisa, claro. Eu próprio também faço muita coisa com bancos de banda sonora. A questão é que o vosso filme pode depois ter uma música igual ao filme de outra pessoa, porque ir aos bancos de música é a mesma coisa que ir à Pulo ou à Zara, né? Estão lá 30 mil camisolas iguais e eu posso ficar com uma camisola igual à pessoa que veio assim comprar a camisola. E então, se conseguirem algum músico, sem professores de música, alguém que conheça o cancioneiro local, pode não fazer covers, vamos chamar-lhe assim, de músicas locais, mas pode fazer tangentes musicais àquilo que é os sons característicos da Lesíria, dessa zona do Ribatejo, que faça sentido à época, a música que só via à época naqueles campos. Com certeza há de haver cancioneiros. Pesquisando nas bibliotecas, não sei se aí da escola, da biblioteca municipal, há de haver alguma coisa de cancioneiro. Há cancioneiros nacionais que com certeza vão indicar algo dessa região também. E na própria internet. A internet agora
né? Temos tudo, de bom e de mau. Portanto, aproveitando o que é bom, com certeza tem referências musicais daí, e que, pedindo a alguém que vos fizesse uma banda sonora original, isso também catapulta logo o filme para outro nível. Porque vocês depois escolherem as imagens que querem para a abertura, pedem uma pessoa dessas para vos banda sonorizar, se é que esse termo existe, as imagens que vocês têm, isso ganha logo outra escala. Eu agora, por exemplo, estou num processo, estou nessa fase de pós-produção com um compositor, apesar do processo ser mais demorado, porque há este ping-pong de eu monto imagens, mando-lhe para criar som, ele manda sugestões de som e eu depois tenho que ajustar a batida das coisas com a música que ele me criou, mas depois saem produtos muito mais fixes. Eu consigo mostrar, eu podia mostrar aqui o que estou a dizer. Ora bem. Acho que podes partilhar a tela, penso que podes. Vê lá se consegues. Tenho aqui buscar o disco externo. Vou só ir buscar o disco externo. Bem, não sei se interessa mostrar uma peça. Interessa tudo. Nós esperamos, está bem? Tenho aqui ao lado do disco, vou só buscar. Oh, meninos, vocês podem ir falando, estão caladinhos. Pois eu estava a ouvir, eu estou a gostar de ouvir ele. Se quiseres participar, participa. Ok? Então, o que é que estão a achar? O que é que estão a achar? Eu estou a curtir muito. Interessante. Claro. Ó, senhor, Sim. ele é dono de Oliveira do Bairro? Sim, ali ao pé de Coimbra. Ali. No nosso Coimbra. Tá bom. Tá bom. Não sei se já tem alguma questão. Enquanto eu vou montando isto, podem perguntar alguma coisa. Não sei se estou já a dar seca. Não, eu estou a gostar muito desta conversa, está a ficar fixe. Está a ser muito fixe. Eu gostei. Para fazer os filmes. Pronto, está bem. Espera, calma. Porra, não começa já a rir. Para fazer os filmes, o que é que faz para ficar parado tanto tempo? Como assim? Para ficar parado tanto tempo? Porque eu? Sim. Caso não tenha tripé, pronto. Imagina. Ok, de câmera na mão para teres uma imagem estabilizada. Sim. Opa, eu aconselho sempre o tripé. O gimbal. Às vezes estou no terreno, aparece-me de repente, não aconteceu este fim de semana, fui para a Serra de Monte Muro, não trabalho lá sob uma aldeia que é o Campo Bem Feito, e estava no terreno e apareceu um pastor com umas vacas aroquesas, e eu não tinha lá o tripé, e estava com o gimbal na mão, olha, sabia que me ia estar ali 20 minutos, ia estar aí 7, 8, 9, 10, não sei quanto tempo é que foi a entrevista. E com o gimbal até podes dar aquela dinâmica de ir balanceando pés no chão, ir balanceando para um lado e para o outro, em que a imagem vai ficando assim com uma dinâmica, ou seja, o produto final vai estar mais ou menos isto. E que isto no documentário, uma coisa pausada, dá uma dinâmica muito engraçada à imagem, porque o fundo lá atrás, neste caso é uma parede branca, mas se tiveres o segundo plano 10, 15 metros ou mais, ou até mesmo uma linha de horizonte, isto vai dar sempre uma dinâmica de desencontro muito engraçada. Por câmara à mão não te safas, vais sempre tremer. Apesar de haver a técnica de meter a fita na cabeça, no pescoço, depois empurrar a câmara para a frente, ou seja, a câmara no pescoço e empurrar a câmara para a frente, não é? Isto dá aqui alguma estabilidade, mas vai sempre tremer. Tripé é sempre possível, tripé ou gimbal. Apesar das câmaras mais recentes, eu agora estou com a Sony A7S3, ela tem um estabilizador interno fantástico e as lentes também já têm estabilizador, mas tripé é tripé. Ok, entendi. Assim, já vos mostro um exemplo de como é essa fase de criação. Agora onde é que eu tenho isto? Não sei se alguém tem mais alguma questão, entretanto. Ainda tenho. Eu gosto muito de documentários, etc. Os meus documentários preferidos é sobre também a história de Portugal, não é? E também eu vejo muito na SIC, que é da vida selvagem. Sim, o BBC. Isso. E eu gosto muito das imagens que eles fazem. Eu de antes não percebia nada disto, não é? Eu olhava para aquilo, eu ficava
eu gostava da imagem, né? Dos peixes a saltarem na água, não sei o quê. E agora, eu agora vendo por fora, né? Pensando como é que aquilo se faz, fica uma coisa que aquilo se calhar foi tão difícil de apanhar aquele exato momento do peixe a saltar fora da água que. Passam dias, às vezes, dias. Exatamente. Comentar história natural é. Se gostas disso, aconselho-te a ir ver a página do Ricardo Guerreiro. É um português que trabalha história natural. Agora lançou há pouco tempo sobre Costa Vicentina, penso eu. Ricardo Guerreiro, vai à página de Vimeo dele, que tem lá muitos filmes já, os filmes todos que ele fez, coisas mais antigas e tudo, e é muito giro. Portugal, para mim, Ricardo Guerreiro é assim a grande referência. Ora bem, e agora para partilhar tela, não sei se aqui o avô se lembra onde é que é. Onde é que é? No Zoom. Se tem logo cá por baixo, compartilhar. Compartilhar tela, exatamente. Está em destaque desktop. Compartilhar tela. Ora, aí está. É isto, buscar. E conseguem ouvir o som aqui, não é? Já estão a ouvir o som ambiente que eu estou aqui, estou no escritório do ginásio. O ginásio aqui, o Five, é uma cadeia de ginásios que é um dos meus. Foi a minha entidade patronal até há cerca de mês e meio e agora passou de minha entidade patronal a meu cliente, digamos, ou seja, estou como freelancer, passo aqui 2 dias a trabalhar, porque isto de documentário é muito bonito, mas se não arranjam financiamentos, não conseguem comprar o material e pôr comida na mesa. Tem sempre que ter trabalho institucional, digamos, publicidade pura e dura para conseguir. Infelizmente, estamos num país em que a cultura é muito pouco valorizada. Mas estamos aqui para falar de coisas tristes. Conseguem ouvir? O som está. Conseguem ouvir-me? Ok. Então o que é que eu tenho? Sim. Tenho aqui uma websérie de 4 episódios e que apenas foi rodada ainda ao primeiro episódio. Isto é para o Geoparque Estrela, o Geoparque da Unesco, da Serra da Estrela. E o desafio que lançaram foi 4 episódios, um por estação, primavera, verão, outono e inverno. Era para ter começado antes da pandemia, mas a pandemia não permitiu. Então o primeiro episódio que vai sair, para a semana, isto é uma pré-montagem, é sobre a primavera e um apicultor de 30 anos que sempre esteve ligado à terra, em Teixeira de Baixo, e o pai e o avô também já tinham algumas colmeias, mas ele levou isto para outra dimensão. Ele teve a estudar engenharia civil, fez licenciatura e mestrado, mas depois foi para o mercado de trabalho e a coisa não o satisfez, e então voltou às origens, dedicou-se à terra e neste momento tem centenas de colmeias e faz cerca de 3 a 4 toneladas de mel por ano. E basicamente o desafio é contar a história dele. A websérie tem um nome que é a Estrela, um território em constante mudança, um território em mudança. E basicamente o desafio foi passar um dia com ele, a tirar imagens, ou seja, eu fui sem guião. O meu guião era contar a história daquele rapaz e homenageá-lo, no fundo, e depois, pós-produção, ou melhor, sim, na pós-produção, contar a história da melhor maneira, e a banda sonora tem uma importância muito grande. Então, e a conversa veio até por causa da banda sonora. Eu conheço um rapaz que é músico, também é da zona da Serra da Estrela, que é compositor, e pedi-lhe para pegar nos instrumentos locais, nomeadamente o pífaro do pastor e o bombo, pele de animal com pelo, que é a característica da Serra da Estrela, para me fazer uma banda sonora. E o que vocês vão ver aqui e ouvir é apenas, ou seja, falta mais banda sonora. Eu tenho aqui só uma banda sonora para o início e para o fim da peça. Não vos vou pôr tudo porque são 7 minutos, mas ponho o início, que é a abertura do vídeo.
estamos a falar de 500 colmeias, espalhadas por 3 freguesias aqui do território, Conselho de Ceia e Covilhã. A produção de mel, depende, isso aí depende muito do que nós temos durante o ano, depende da meteorologia, depende da natureza, não é? Mas podemos falar em 6, 7 toneladas de mel anual. Não há uma rotina, não há aquela coisa de tenho que levantar às 8 e vou largar às 5, tenho uma hora de almoço. Não é isso. Quer dizer, o trabalho é feito consoante o tempo, consoante a altura do ano. Por exemplo, no outono temos um bocadinho menos de trabalho, na primavera é quando começa a floração aqui nas nossas encostas e temos todo o trabalho que é quando elas estão a crescer. Bem, vamos lá então ver esta colmeia. Na realidade foi um enxame que foi feito nesta altura. Vamos ver se temos mestra. Pronto, agora aqui já há de começar outra banda sonora que ainda não está feita. Ele há de mandar isso hoje ou amanhã. Eu não sei se conseguiram ouvir perfeitamente. Pronto. Eu neste caso fiz o seguinte, que foi... depois voltei a pegar na mesma banda sonora de abertura, porque dá aquela dimensão de poética. E isto vai ser o fim do filme do episódio, com a mesma banda sonora. A qualidade de vida, acho que temos melhor qualidade de vida do que na cidade, temos mais liberdade, temos mais à vontade, temos todo esse espaço para usufruir, sei lá. Mesmo a questão dos alimentos que cultivamos e consumimos, a qualidade é completamente diferente. E é isto, não há uma rotina, é conforme as necessidades delas, não é? Como eu estava a dizer há bocadinho, das minhas meninas, elas é que mandam em mim, nesse caso. Eu tenho que fazer aquilo que elas mandam, que elas precisam. E basicamente é isto. O simples facto de eu estar aqui, e não só eu, há outros exemplos, mas pronto, nesse caso, eu estar aqui, ter-me fixado aqui, trabalhar aqui, só isso já é valorizar o terreno, acho eu. Eu acho que isto é uma grande valorização do terreno. E sim, muitas vezes venho aqui, sim, contemplar. Temos uma paisagem lindíssima, isto é de uma beleza inigualável, diria eu. Este pôr do sol que nós estamos a ver agora aqui é qualquer coisa, é excelente. É isso, por isso não podemos falar em rotina. Eu falo mesmo em liberdade, eu acho. Pronto, é um exemplo de utilização de banda sonora original, ou seja, ficou com uma música que mais ninguém tem. Agora, por exemplo, só vão perceber o processo de até chegar a esta pista de banda sonora. A ver se encontrava aqui as bandas sonoras que ele enviou antes. Será que ainda estão na descarga? Queria-vos mostrar até chegar aqui o que é que... Estranho não estar aqui nesta pasta. Está aqui. O que ele me mandou primeiro, porque o compositor, por exemplo, não tem noção, não tinha visto imagens, eu pedi para ele criar uma pista que tivesse acima de tudo a identidade da Serra da Estrela. E o que ele criou foi algo muito ligado aos pastores, que basicamente é isto.
seja, percebem até os aboios que tinha ali, assim de chamar os pastores e os chocalhos e tudo, mas eu percebi que lá no fundo aquilo não era tudo lixo que estava ali. Ou seja, aquilo era muito ligado aos pastores e estávamos a tratar de um tema que é um apicultor e podia ser confuso eu ter uma banda sonora muito de pastor e estava a trabalhar com um apicultor. Mas lá no fundo estava aquela melodia do pífaro com o ritmo. E então o que eu lhe pedi foi, opá, exporta-me um rebanho sem rebanho. E então basicamente fica só... E dá uma poesia logo completamente diferente, ou seja, também não demarquem logo à partida que tudo é lixo. Às vezes há coisas que dão para aproveitar e que não é tudo lixo, ou seja, não tem logo como perdido as coisas. Pá, não sei, é só um exemplo que mostrei aqui, não sei se têm questões. Perguntem coisas. Então, Rodrigo, tu que és mais falador. Não, eu gostei também, eu já disse que gostava dos documentários dos animais, também gosto destes, porque o setor também nos chegou-nos a mostrar lá no seu site aquele documentário sobre a máscara de cortiça. Também gosto porque aquilo também envolve história de Portugal, não é? E por envolver esse tipo também de trabalho, não é? Porque eles também tiveram aquele trabalho para construir aquelas máscaras e se calhar tu também tiveste o trabalho de ir à procura das informações e antes disso, como eu disse, não é? Eu não sabia como é que um documentário daqueles tinha assim tanto trabalho por trás, está a entender? E é mais ou menos isso que eu agora estou a entender como é que se trabalha com isso. E não sabia que a música era tão essencial, não sabia que várias coisas eram tão essenciais, estás a entender? É mais ou menos isso. Eu gostei. Obrigado. Posso tratar por tu. Pois, eu estou a tratar por tu. Sinceramente, eu acho que, e aqui, por isso é que esta conversa pode ficar mais chata para alguém que queira mais seguir design, se queira seguir web design, se bem que não é bem assim, porque depois isto acho que, o que eu vou dizer a seguir, acho que se aplica em qualquer arte que se queira apostar. O que eu queria dizer é, se nós nos apaixonarmos pela temática, foi aquilo que a professora disse no início, que eu tinha dito na outra conversa do outro dia. O que estás a dizer, por exemplo, Rodrigo, de gostares dessa temática da cena rural, da história natural, por aí, a partir do momento em que vocês têm à vossa mercê as ferramentas multimédia, e com isto quer dizer a câmara de vídeo ou fotografia, ou a possibilidade de criar um site, por exemplo, imaginem para este Rafael. Se vocês não forem apaixonados, por exemplo, imagina que há aqui algum web designer, se vocês não forem apaixonados pela temática da terra, da natureza, desta ligação, esta relação do homem com o território, dificilmente vão conseguir criar um produto que faça jus àquilo que é esta marca de mel. E isto serve em qualquer profissão. Um mecânico, se não for apaixonado por carros, por velocidade, por a experiência que proporciona um carro, jamais será um bom mecânico. Vai ser apenas um resolvedor de problemas que os outros têm nas suas máquinas para se colocarem uns para os outros. Ou seja, acho que em qualquer profissão é preciso, acima de tudo, apaixonar por uma temática, e então nisto da multimédia, acho que é preciso, então, efetivamente, apaixonar-se primeiro pelo motivo pelo qual vão aplicar a multimédia. E aí depois pode ser qualquer coisa, pode ser fotógrafo, web designer, ou seja, não, acho que o que é difícil é, e acima de tudo nas vossas idades, e isso acho que é transversal, eu próprio senti a mesma coisa, que é, vocês estão à procura de vocês mesmos ainda. Vocês não estão a perceber o que é que querem ser. E por vezes põem-nos nestas provas de tomarmos decisões que nós não temos a certeza, com 15, 16 anos, eu sei lá, até 19 e 20, eu sabia lá o que é que eu queria ser.
não é? Começamos a fazer essas perguntas desde pequenitos logo, o que é que queres ser quando for grande, e passamos todos pela fase do astronauta, do bombeiro, não é? E depois chega a altura em que essa pergunta é mesmo a sério, não é? Afinal de contas, o que é que eu quero ser? Portanto, o que eu sugiro é que vocês, acima de tudo, tentem ser pessoas interessadas na sociedade que vos rodeia e não estejam sempre à espera de o que é que as várias comunidades em que estão inseridos, seja a vossa comunidade agregada familiar, a vossa comunidade de bairro, a vossa comunidade de aldeia, a vossa comunidade município, concelho, a vossa comunidade de região, a vossa comunidade de país, a vossa comunidade de mundo, tem para vos dar. Pensem em si qual é o contributo que vocês, enquanto indivíduos, podem dar a essas comunidades que vão aumentando nesta espiral toda. Porque se vocês começarem a fazer diferença na vossa casa, depois na vossa aldeia e assim por aí fora, conseguem perceber-se do que é o conceito de sociedade, que é indivíduo e comunidade. E a partir do momento em que vocês dão o vosso contributo, por vezes voluntariado, ação, ou seja, sentirem-se úteis, porque muitas vezes o que nos acontece é o procrastinar, o estarmos sempre amanhã faço, parece aquela história do amanhã faço dieta, não é? Amanhã faço dieta, amanhã eu dedico-me a alguma coisa, amanhã vou fazer alguma coisa. E quando dão conta, estão com 20, 30, 40, 50 anos e faltou fazer coisas. E o que é preciso para isto? Não ter qualquer problema de errar. Nós não vamos ganhar sempre, nem vamos perder sempre. Nós vamos fazer muita porcaria, vamos fazer muita coisa boa. E isso só acontece se fizermos coisas. Logicamente custa, e às vezes acontece, eu chegar e entregar um trabalho ao cliente e o cliente dizer ou seja, nem está bom nem está mal, está uma porcaria, né? Ou seja, aquilo pode estar bom para vocês, mas está mal para o cliente. E aí o cliente tem sempre razão. Vocês estamos a pagar por um produto, vocês têm que fazer que o produto faça jus àquilo que são os objetivos. E aqui, mais uma vez, pensem sempre na trilogia, pré-produção, produção e pós-produção. Se fizerem uma boa pré-produção, que é um bom briefing com o cliente, com quem vos está a pedir as coisas, perguntem diretamente quais são os vossos objetivos, onde é que querem comunicar, isto é para que plataforma, é para a televisão, é para a internet, é para umas televisões que têm na loja, onde é que isto é para exibir? Qual é o público-alvo disto? Qual é a vossa expectativa de tempo? Querem um vídeo com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos? Querem uma cena só com 30 segundos? Ou seja, façam as perguntas todas que têm a fazer no briefing. Vocês voltem a ser miúdos de 5, 6 anos na idade dos porquês, porque têm que perguntar os porquês todos, porque quanto mais informação vocês tiverem na pré-produção, mais fácil vai ser a produção. Isso é essencial em tudo, seja para vídeo, para design, para criar um logo, para criar um site, vocês estão a ler o cliente, vocês vão entrar na dimensão desse cliente. E olharem para isto. E qual é a parte mais difícil de fazer esse tipo, que é a produção, a pós-produção, a pré-produção, etc. Não é? E qual é a parte mais difícil? Será que é ir à procura das pessoas? Ou as perguntas que vais fazer às pessoas? Ou, não sei, qual é a parte mais complexa disso? Não difícil porque nós estamos a fazer as coisas que nós gostamos, não é? Mas, tipo... Mais complexo é a pré-produção, porque tu estás a pensar sobre algo que não existe, que não é palpável, Exato. Que não é visível, que não é audível, ou seja, tu no fundo estás a fazer um ensaio do que é que vais criar de produto final, e crias uma expectativa, e que por vezes essa expectativa pode ser defraudada ou... Sim, mas tipo, esse aí que estás a fazer do Homem das Abelhas, não é? Tu já sabias o que é que tu ias fazer, não é? Já sabias que ias filmá-lo, já sabias que ias fazer-lhe essas tais perguntas, ou era mais, ou é tipo, não sei. Não, é mais guião vivo, mas isso lá está, depois depende também do método de trabalho de cada um. O meu guião eu sabia, tinha que contar a história do Rafael, sabia que tinha colmeias e que tinha uma Serra da Estrela com cenários sempre fantásticos, né? Que se aponta a câmara para onde apontar temos sempre cenários maravilhosos. Exato. Sabia que tinha que ficar para o fim do dia porque, para apanhar o pôr do sol também. Às vezes andamos o dia todo à procura de boas imagens, tens uma história do caraças, mas tens um sol que te rebenta aquilo tudo. E chegas ao fim do dia, há um raio de sol que te salva o dia. Isso aconteceu na rodagem de um videoclipe. Fui para a Serra da Lousa com uma atriz, em que o conceito do videoclipe é one shot em slow motion, ou seja, começa a filmar e não corta mais.
E nós fizemos, sei lá, 14, 15, 16 takes, estivemos lá toda a tarde. Meu Deus. Aquilo era entre uns pinheiros, até posso mostrar, era entre uns pinheiros, uma dinâmica, basicamente aquilo é para um compositor da minha aldeia que neste momento está no Dubai e ele quer criar um conceito de bandas sonoras para filmes. Estamos a falar de algo melancólico, contemplativo, música sem clímax, ou seja, começa uma melodia super melancólica e continua sempre ali. Então estabeleci com ele criar videoclipes sempre one shot, sem cortes e em slow motion. E esta música chama-se Because of Ghosts e é uma rapariga frágil que está a fugir de algo que nunca aparece. Este é o conceito. E basicamente então aconteceu essa história, que foi a natureza é que manda. Nós estivemos lá a fazer 14, 15, 16 takes e não estava ali nada. Não estava ali nada mesmo, ou seja, ela estava com alta performance, tínhamos os pinheiros, mas tínhamos toda a sombra, não encontrava, agora é que não encontro, não encontrávamos o sol. Estava eu a arrumar o material e começamos a ver lá ao longe, ou seja, o sol baixou do teto de nuvens, né? Quando o sol baixa do teto de nuvens, pinta o teto todo e faz uns raios de sol maravilhosos. E salvou, ou seja, ela já estava treinada a performance. Deixa-me pôr aqui. Já estava treinada a performance. Compartilhar a tela outra vez, esperem só um bocadinho. O João está com a posta. Já está? Já está. Tirar os fones que é para ouvir ali aquilo. Olha, vou-vos mostrar, por exemplo, isto são takes em bruto. Isto é ela ainda a treinar, ainda de casaco vestido, que estava um frio do caraças. Agora vejam a plástica disto, ou seja, não está aqui nada. Isto é uma mata maravilhosa, mas que depois não... Sem a luz certa, vocês já vão ver para o produto final a diferença que faz ter uma boa luz. Olha, 4 mais 16, não, afinal não, já veio do 4, portanto 16 takes. 16 takes em que basicamente é isto. Não está aqui nada. Estava a arrumar o material e aparece-me isto. Isto já é o produto final, na mesma mata, agarrámos no gimbal, fomos a correr porque o raio de sol estava a furar na mata ao lado, nós fomos a correr, eu só lhe disse, olha, vai em contra-luz, e olha, faz a tua cena que já tivemos aqui a treinar e olha, salve-se quem puder. A cena foi assumidamente escura. Vocês conseguem ouvir o que eu estou a dizer? Sim, sim. A cena foi assumidamente mais escura, por causa da plástica que quisemos dar à coisa. Mas, ou seja, estão mesmo feito em contra-luz, ou seja, a luz está lá de fundo, o aproveitamento da silhueta dela, também como estava frio, o vapor de água da boca dela também está aqui uma camada muito engraçada. E basicamente é isto, é cabelo a mexer. Não estava nada nos outros takes todos, a luz salvou isto por completo. Isto é super melancólico, isto é uma cena muito específica. Basicamente o que queria concluir é que a luz salva-vos o dia. A natureza é que manda na rodagem.
basicamente é isto, é um sinal altamente cinematográfico, para perceberem a cena do, ou seja, resultado final versus o bruto disto, é eu a falar com ela, às vezes pode ter aqui um outro palavrão, desculpa se isso acontecer, é normal isso acontecer em rodagem. Eu não sei se conseguem ouvir o que eu digo no vídeo. Agora não estou a dizer nada. Para aí, cara para o sol, cara para o sol. Cara para o sol. Paras com a cara para o sol e fazes aquela pausa de esconder. Mantém. Base. Acho que não soube bem o que eu estou a dizer lá no vídeo, mas não. Pronto, mas basicamente era para vos mostrar que a luz nos... pronto, não sei se querem perguntar mais alguma coisa, se era isto que estavam à espera. Não, eu gostei, estou a gostar na mesma. Não sei se eles querem falar alguma coisa. Sabrina, estás a gostar? Sim? A Sabrina ainda fala mal português, mas é uma especialista em After Effects. Podes ganhar muito dinheiro. Já lhe disse. Temos ali o Rafael e o Morgado também. Estão a ficar bons. Pronto, eles já abordaram After Effects, mas no âmbito de animação 2D, ainda não começámos com imagens de vídeo. É mais aspecto gráfico. Mas já começam a ter uma pequena noção, o que é uma timeline, o que é isso tudo. Para o ano é que vai ser. Isto é muito... Todas as variantes de multimédia. É fazer, desfazer, errar, fazer novamente. Qualquer dúvida, o YouTube neste momento está carregado de tutoriais. Ou seja, colocar em inglês ou em português, há sempre ou um brasileiro ou um americano a explicar como é que se faz aquele efeito em específico. Portanto, coisas boas e coisas más, mas fazer efeitos é fácil, são tutoriais. E agora, o que é difícil hoje em dia, e para vocês ainda mais, porque vou começar a produzir conteúdos cá para fora daqui a 2, 3 anos, é ser original. Isso é que é difícil, é ser original hoje em dia. Nós, sem querer, estamos a fazer plágio de qualquer coisa, porque é tanta produção a vir cá para fora. E nós, acima de tudo, somos fruto daquilo que é a nossa memória visual. Nós ouvimos determinada música, saímos determinados realizadores, vemos determinado vídeo e depois a soma daquelas partes todas vai fazer com que seja o nosso produto. E nós, quer queiramos, quer não, vamos fazer uma tangente a cada uma destas nossas referências, a cada uma destas memórias visuais. E isso faz com que seja o nosso produto, mas é sempre inspirado em. Ou seja, dificilmente seremos originais. Esse é o grande desafio, é fazer algo que marque realmente a diferença. Porque a própria cultura visual está gigante neste momento. Ou seja, já são muito poucos os que satisfazem com uma fotografia ranhosa tirada com o telemóvel. Já queremos o controle de luz, já temos o enquadramento. Ou seja, esse tipo de cuidados, na vossa geração, nós tivemos que aprender isso. E só passaram 10 anos desde que comecei a trabalhar. Mas vocês são bombardeados todos os dias com informação e já não é qualquer coisa que vos satisfaz a retina. Portanto, é muito difícil ser, neste momento, é muito desafiante mesmo. Na parte do vídeo, o que é mais difícil é a quantidade de áreas, de artes que tem que se perceber ou saber um pouco para se conseguir chegar a um produto final, porque é desde captação de som, captação de imagem,
filmagem, pós-produção, seja de som, seja de áudio, todo o storytelling da coisa, ou seja, são muitas áreas que se tem de perceber. Que no início é fantástico que se mexa num bocadinho de tudo, mas depois chega a uma altura em que o ideal é especializarmos numa matéria e ir buscar pessoas que sejam boas nas outras matérias, porque isso vai ser só uma das partes, e um trabalho em equipa vai sempre ser melhor do que um trabalho tocado a uma só força motriz, porque chega a uma altura em que nós estamos com o trabalho à frente e há ali visões que estão não é saturadas, estão viciadas, ou seja, está ali uma questão estética que nós já nos passa completamente ao lado, estamos viciados sem ter outra opinião. Portanto, criem um produto, uma versão de trabalho, mostrem a alguém que perceba as coisas, que vos dê feedback, não tem que acarretar todo o feedback que vos dão, porque afinal de contas a peça é vossa. Agora, podem-vos levantar certos problemas, porque têm pontos de vista completamente diferentes daquilo que vocês estão a trabalhar. Os dois grandes desafios, duas grandes dicas que eu costumo dar em termos de imagem é uma fotografia ou uma imagem de vídeo é tal e qual como um texto, ou seja, toda a informação que nós metemos na imagem é a informação que vai ser lida. Olhando, por exemplo, aqui para o split screen que nós temos aqui da nossa conversa. Pronto. Por acaso, eu sou o que tem o fundo mais minimalista, ou seja, estou eu, fundo branco, acabou. A concentração vai ser muito mais em mim. Isto não foi pensado, por acaso aconteceu. Mas se olharmos, por exemplo, sei lá, o fundo mais ruidoso visualmente, o daquela professora que está ali, peço desculpa, usá-la como exemplo de ruído visual, a professora Isilda, vem a quantidade de informação que está à volta, isso é distrativo numa imagem. O que é que eu quero dizer com isto? Quando vocês vão para o terreno, uma coisa é vocês chegam ao local e os vossos olhos vão focar apenas em determinados motivos que vocês querem filmar. Imaginem que chegam, vou dar outra vez o exemplo, por exemplo, da alfaia agrícola que forem filmar no terreno. Vocês chegam à Alzíria e têm um terreno gigantesco, ou até mesmo têm uma árvore porreira que dá para fazer ali uma cena engraçada, e colocam a enxada. Os vossos olhos podem estar concentrados apenas na enxada, mas a imagem que vocês vão criar, se tiver a enxada, o horizonte, a erva que tem altura, uma árvore, ou seja, tudo isso é informação que vocês vão colocar na imagem. Pondo isto num texto para que é que eu vou pôr palavras naquele texto se eu não quero que elas sejam lidas? É a mesma coisa, portanto, uma imagem é como um texto. E a câmara é a vossa caneta, ou seja, vocês vão escrever aquilo que querem dizer às pessoas. E uma coisa é o que vocês focam com os vossos olhos no local, que isola o resto que está à volta. Com a imagem é a mesma coisa, vocês têm que ir cropar e meter só aquilo que interessa. Depois, se conseguirem pontos de vista que chamem a atenção, ou seja, nós humanos vemos o mundo em média a 1,5 metro de altura, não é? Estamos de pé e os olhos estão em média a 1,5 metro de altura. Tudo que seja pontos de vista que saiam desse normal ponto de vista do humano, a imagem vai ser mais cativante. Também não usar isto de forma excessiva que torne depois a coisa também distrativa. Mas um ponto de vista diferente, usando novamente usando novamente o exemplo da enxada. Se nós colocarmos um plano picado, vai meter o objeto numa posição mais diminuta, mais reduzida. Se for contrapicado, vai fazer com que ele fique mais engalanado, mais imponente, mais para lhe dar tamanho. Ou seja, este tipo de exemplos podem ajudar-vos muito isto é a escala de planos, academicamente apresentada, mas basicamente estas são as duas coisas. Pensem sempre que coloquem na imagem sempre possível só aquilo que querem passar. Tudo que seja ruído visual vai ser distrativo e não vai trazer nada de novo para as imagens. Assim como os sons, não é? Sons que não tenham a ver. Depois joguem simples. O documentário é informativo. Portanto, corta, cola, nada de efeitos, nada de transições. A função de quem vai filmar documentário é colocar a câmara no sítio certo. Porque vocês têm a responsabilidade de ser os olhos
das pessoas todas que vão ver o filme a quem vocês estão a contar a história. Então essa é a vossa responsabilidade, eu vou escolher o que é que quero que estas pessoas vejam. Coloquem a câmera e deixem a cena acontecer. Claro que há dinâmicas que se podem dar, se tem gimbal, estamos a falar então de territórios grandes, há que fazer umas dinâmicas de gimbal, porque isso com uma música contemplativa dá sempre um movimento muito engraçado. Se tiver em drone, dá uma área territorial. Mas depois, quanto menos cambalhotas se fizer com as imagens, melhor, porque isso é distrativo no documentário. Cambalhotas é para publicidade. Publicidade, coisas dinâmicas, isso sim, que é para chamar a atenção para algo que se está a vender. Ali não se está a vender nada, está-se a contar uma história. E esses elementos vão ser todos distrativos. Agora lá está. Isto é o meu gosto pessoal, é a minha estética. Há quem o faça e fazer documentário com cambalhotas, passa a expressão, na montagem, pode ser criada uma identidade. Ou seja, isto na arte nada é errado. Na arte nada é errado. Há orientações que dizem supostamente o que é que define o estilo de cada género de comunicação. Há teorias da comunicação. Agora, teorias são teorias. Nós aplicamos a prática que nós quisermos, porque a arte é a coisa mais subjetiva do mundo e é a melhor coisa do mundo. Muito bem. Então, turminha, gostaram? Sim? Mariana, Gostei muito. estás preparada para a pré-produção? A Mariana é especialista em pré-produção. Não, pré-produção é Faz os complicado. cronogramas, faz tudo. Ela é que vai ficar responsável pela Coitada. produção, não é, Mariana? Eu fico pela produção. É uma desenrascada. Fico pela produção. Ficas na produção. E depois temos ali o resto do pessoal na pós-produção. Pronto. Exatamente. Eles editam depois os vídeos. Sim, senhor. Tu és o homem da câmara. Pronto. Exatamente. Mas tens que estar da outra parte também. Não é só... Pois, exatamente. Não. Eu posso saber um bocadinho... Já estamos a chegar... O quê? Estamos, se calhar, João, a atingir um bocadinho a hora, não é? A hora que tínhamos pedido ao Tiago que nos concedesse. E, portanto, também não queremos abusar, não é, do tempo do Tiago. Não sei se os alunos querem fazer mais alguma pergunta, mas eu acho que tivemos, eles têm essa noção, o Rodrigo disse-o, tem a noção de que esta hora que aqui passamos foi uma lição, não é? Brilhante, de quem é um expert nestas coisas e de quem sabe muito sobre este assunto, e acho que vocês devem considerar-se privilegiados por terem tido esta oportunidade. Acho que podemos ter este ponto de partida para o próximo ano. Começámos a pensar muito a sério na tal produção, não é? no tal vídeo, não sei bem o que é que eles vão fazer, porque eu não sou da área. Gostava muito que explorassem esta questão dos arroteadores, porque é uma tradição, foi algo que marcou muito esta zona aqui da Charneca, é uma paisagem pouco conhecida, e era interessante que eles conseguissem pegar, já que há também texto já escrito, já há relatos que constam no tal livro, talvez consigam pegar aí, não é? E a fotografia e a conversa com as pessoas, e tentarmos no próximo ano apresentar ao Tiago um trabalho feito com base também muito nesta aula que ele nos deu hoje. Podemos até convidá-lo para apadrinhar depois os nossos projetos, se ele quiser, cá vir um dia visitar-nos e ver o que estamos a fazer. Acho que podíamos deixar já aqui o convite ao Tiago, ele se calhar também não conhece muito esta zona, Não. aqui deste interior da Charneca ribatejana, e eu acho que ele iria ficar muito, enfim, contente por ver algumas das paisagens belíssimas que nós temos aqui, que dariam shots, não sei se é assim que se diz, fantásticos, aqui com o pôr do sol, de manhã, à tarde, à noite, porque temos de facto uma paisagem lindíssima. Eu retiro daquilo que o Tiago disse, aquilo como comecei, que eu ouvi dizer, a paixão, como em tudo na vida, tudo o que fazemos, se for feito com paixão, dá resultado.
E eu acho que isto marcou muito aquilo que o Tiago disse aqui hoje, a paixão pela temática, a paixão pelo trabalho que fazemos e, portanto, a partir daí acho que é aquilo que devemos reter e também a questão do tempo e que nem tudo é lixo. Acho que isto também é muito importante para vocês aproveitarem neste curso, não é? Naquilo que vocês vão fazer, por tanta coisa que vão juntando, às vezes pensam que isto não serve para nada e há um momento em que, afinal, aquela imagem ou aquele registro vai ser, se calhar, a tal frase ou a tal ideia ou a tal imagem que é tão importante para o vosso trabalho. Em nome da escola, em nome do diretor Tiago, eu quero agradecer muito o seu tempo, a sua disponibilidade, a forma informal com que esteve connosco, agradecer muito o contributo que deu para os alunos e pedir-lhe que em próximas oportunidades nos queira apadrinhar a eles em algumas ações que eles façam. Se houver oportunidade, claro que sim, eu que agradeço a oportunidade e espero que não tenha dado uma grande seca. O que interessa é que eles desbloqueiem acima de tudo caminhos. De todo. Não tenham medo de errar, acho que isso é também é essencial isso. Pá. Exatamente. Ao longo da vida, seja na pessoal ou na profissional, vai haver dias muito bons e dias muito maus. Portanto, comecem-se já a habituar e a ganhar arcabouço para a luta, porque isto é mesmo assim. Isto é estar vivo. Estar vivo é... Exatamente. Se fossem para ganhar, acho que deixamos de dar valor a essas vitórias, porque estamos sempre a ganhar, não é? Portanto, habituem-se, porque o erro faz parte do percurso e é muito fixe. É muito fixe a viagem para chegar a esse destino. A viagem é que dá muito gozo. Portanto, mãos à obra. Quanto mais filmarem, melhor. Isso é outra dica que é. Tragam muito material. Muito material. De resto, uma boa sorte a todos. Obrigado. E também para todas as redes. Obrigada. Portanto, se quiserem perguntar alguma coisa. João Cabral, não sei se queres dizer alguma coisa para terminar. Não, isto não é uma despedida, isto é um começo. Portanto, nós vamos mantendo o contacto sempre possível. Pois, eu espero que sim. Até no desenrolar do trabalho do próximo ano, vamos dando um feedback e vamos falando, com certeza, não é, Tiago? Sejam à vontade, claro que sim. Pronto. Obrigado. Obrigado, então. Boa sorte e bom trabalho. Certíssimo. Obrigado. Sozinho. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado.